Bem-vindo de volta à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e mais uma vez é um prazer estar aqui na tela, entrando na sua casa. E aí, você está cumprindo o isolamento? Está em segurança? Está fazendo a higiene correta das mãos, evitando de colocar ao rosto, levar as mãos até o rosto? É muito importante. Siga sempre as regras da Secretaria de Saúde. Para a aula de hoje, organize aí o seu caderno, lápis, borracha, deixe um apontador sempre ao ladinho, que nós vamos começar. Na folha nova, data de hoje, escreva aula e língua portuguesa. Eu já volto. Tudo devidamente organizado? Agora, vamos relembrar o que fizemos na aula passada. Vocês se lembram que fizemos a leitura de uma tira do Armandinho e falamos um pouco sobre sustentabilidade, sobre formas de separar o lixo. Eu mostrei para vocês as 5 que nós fazemos no nosso dia a dia e mostrei mais 5. Em seguida, trabalhamos um pouquinho com as expressões do Armandinho e o que ele quis nos ensinar com aquela tira. E ao final, eu mostrei para vocês como é feita a separação internacionalmente. Logo após, eu mostrei uma outra tira e perguntei o seguinte para vocês. É possível eu trazer e pensar sobre o assunto de uma tira sem a linguagem verbal, só com as imagens? Eu posso antecipar algumas coisas, mas não tudo. Depois falamos sobre onomatopeias e o uso do X e do CH. E eu mostrei para vocês que existem palavras homônimas, ou seja, têm o mesmo som, mas são escritas de formas diferentes. Legal, né? Agora, vamos conhecer outra tira e outros personagens? Acompanhe comigo algumas falas de personagens. Sou um sonhador típico, otimista e romântico. Gosto de filosofia e adoro poesia. Gosto de consumir, assistir televisão e comer bastante. Meus pratos prediletos são folhas, flores e amoras. Na outra fala. Acredito na felicidade, na amizade e tenho grandes questões ligadas à religiosidade. Gosto dos prazeres simples da vida, que se resumem a fazer buracos na terra e passear com meus companheiros. E na terceira fala diz o seguinte: tenho personalidade forte e um mau humor constante. Sou realista, pé no chão e rigorosa. Gosto de escrever, sou organizada e multitalentosa. Faço freelas como repórter, já atuei como policial e sempre dou a palavra final em qualquer assunto. Sou uma líder nata. Ouviu bem a fala desses 3 personagens? Agora eu quero saber de vocês. Após ler as características dos personagens, quem são eles? Será que os personagens são um homem, uma criança e uma mulher? Ou será que esses personagens são um caramujo, uma minhoca e uma joaninha? Será que você consegue descobrir? Lê de novo as falas e pensa. Eu volto já. E aí, será que você acertou? Será que você descobriu, através das falas desses personagens, quem eles são? Se você anotou a letra B, você acertou. Vem comigo.
Acompanhe aí. O caracol diz o seguinte: eu sou um sonhador típico, otimista e romântico. Gosto de filosofia e adoro poesia. Gosto de consumir, assistir televisão e comer bastante. Meus pratos prediletos são folhas, flores e amoras. Eu tenho certeza que essa frase final deixou você assim um pouquinho de dúvida, né? Se poderia ser um homem de verdade. Mas sim, é um caramujo. E agora? Acredito na felicidade, na amizade e tenho grandes questões ligadas à religiosidade. Gosto dos prazeres simples da vida, que se resumem a fazer buracos na terra, a passear com os meus companheiros. Eu imagino que você tenha pensado que era uma criança, mas fazer buracos na terra te deixou uma dúvida, né? É uma minhoca. E agora? Tenho personalidade forte e um mau humor constante. Sou realista, pé no chão e rigorosa. Gosto de escrever, sou organizada e multitalentosa. Faço freelas como repórter, já atuei como policial e sempre dou a palavra final em qualquer assunto. Sou uma líder nata. Essa é a Joaninha. Mas que estranho, você deve estar perguntando. Os personagens agora são animaizinhos? Sim, eles são os bichinhos de jardim. Vamos conhecer? Tem o Mauro, o minhoco ingênuo. Tem a Maria Joaninha, cascudo, uma Joaninha geniosa. Tem o Caramelo, o caramujo poeta. E temos também Meleca, um lagarto mudo. Esses são alguns personagens dos nossos bichinhos de jardim. E agora nós vamos conhecer uma tirinha dos bichinhos de jardim. Vem comigo. No primeiro quadro, o que nós temos? Nós temos um cenário, temos o texto verbal e não verbal. Nós podemos ver que tem um Mauro e ele está ali falando alguma coisa. Ele pergunta para alguém o que é mágoa e alguém responde para ele o seguinte: é tipo uma nuvem densa e sombria. Continuando. E raiva? Mauro pergunta. É um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia? O que é? É uma chuvinha constante, fria e desoladora. Deu para entender? Agora eu pergunto para vocês. De acordo com as falas do personagem, quem está falando? Eu vou pôr aí na tela para vocês acompanharem. Quem é que está falando? Será que é Maria Joana Cascudo, uma Joaninha geniosa? Ou será que é Caramelo, o caramujo poeta? Eu vou dar um tempinho para você responder. Vamos corrigir. Lembram-se que eu sempre digo para vocês relacionarem o texto verbal, as escritas, com o texto não verbal, as imagens, para produzir os sentidos. Vocês se lembram das características dos personagens Maria Joaninha Cascudo e Caramelo? E de acordo com a fala, é um tipo de nuvem densa e sombria, é um estrondo de trovões ameaçadores, é uma chuvinha constante e desoladora. Tem mais a ver com uma resposta dada por Maria Joaninha Cascudo ou pelo Caramelo? Se você respondeu pelo Caramelo, o caramujo poeta, você acertou. Vamos completar? Então ele está sempre nos quadros com o Mauro, o minhoco. Vamos completando a nossa tirinha. Então a tira ficou dessa forma. Caramelo, o que é mágoa? É tipo uma nuvem densa e sombria. E raiva? É um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia, o que é?
É uma chuvinha constante, fria e desoladora. Agora eu pergunto para vocês, que semelhanças há entre os elementos que Mauro está perguntando? Quais são esses elementos? Mágoa, raiva e angústia. O que esses elementos têm em comum de semelhança? Letra A. Todos são emoções coletivas? Ou letra B. Todos são sentimentos negativos? Pensa aí rapidinho. E aí? Conseguiu descobrir a resposta? Percebeu quais são as semelhanças entre os elementos que Mauro estava perguntando? Eles são emoções coletivas ou são sentimentos negativos? Se você respondeu a letra B, você acertou. São sentimentos negativos que deixam a gente para baixo, com peso nas costas, uma angústia no coração, não é? Aí eu quero dizer para você o seguinte: todos são sentimentos negativos. Eu consigo perceber essas marcas na tira? Vamos analisar? Observe o Mauro, o minhoco. Qual é a expressão dele? Parece que ele está preocupado por não saber, não é? O que é mágoa? O que é raiva? O que é angústia? Não parece que ele está um pouco confuso? Ele quer saber. Agora observe Caramelo, o caramujo. Ao responder, mesmo buscando uma resposta poética, tentando dar exemplos do dia a dia, nós também percebemos na expressão do Caramelo que ele também está com uma expressão um pouquinho de preocupação, tentando encontrar as melhores respostas. A gente percebe que também há um peso nas respostas dele, não é? E isso nós percebemos na tirinha, na expressão dos personagens. Agora, observe os cenários. O que muda? Anote aí no seu caderno. O que você percebe de mudança nos cenários até aqui? Vamos ver o que você anotou? Vamos ver se bate com as minhas anotações? Eu percebi que o que muda é a cor do fundo do cenário. Isso indica que a luz está mudando. Pode ser que eles começaram a caminhar de manhã, isso passou, e agora pode ser tarde, pensando na mudança da cor do céu, vamos pensar assim. E o que muda também? Os locais onde eles estão. Então eles começaram numa grama, passaram por uma folhagem e agora ele deve estar numa árvore ou num arbusto maior, não é? Também foram as mesmas que você anotou? Muito bem. Mas e agora? E o final da tira? Vamos conhecer o final da tira? O final da tira é o seguinte. Nós ainda temos Caramelo e Mauro, mas a perspectiva mudou. Parece que eles estão de perfil? Não parece. Parece que eles estão indo embora. E o que eles estão conversando? Observe Mauro. Ele continua com a mesma expressão de preocupado, de quem está com dúvida, querendo saber de alguma coisa. E a expressão do Caramelo? Parece que mudou. Ele parece que está mais animado. O que será que Mauro perguntou para o Caramelo que deixou ele mais animado? Será que essa pergunta foi uma pergunta também de um sentimento negativo? Ou será que foi um sentimento positivo? Vamos ver? Observe então, novamente, Caramelo, ele está feliz, está animado, né? E eu quero saber de vocês, com base nessa expressão, a pergunta de Mauro foi sobre um sentimento negativo?
sim ou não, e eu quero que você escreva por que você acha que é sim ou que não, tá bom? Agora, nós vamos descobrir se o que você anotou aí bate com o que a autora produziu. Vamos ver? O Mauro pergunta o seguinte: e o amor? Ele quer saber o que é o amor. Olha a resposta do Caramelo. O amor sai toda manhã com um suéter e um guarda-chuva. Será que você pensou que a pergunta seria sobre o amor? E será que você também conseguiu pensar que há uma resposta, a resposta do Caramelo, seria assim tão interessante? Então a nossa tirinha ficou assim. Vamos ler a tirinha novamente? Mauro pergunta: Caramelo, o que é mago? É tipo uma nuvem densa e sombria. E raiva? É um estrondo de trovões ameaçadores. E a angústia, o que é? É uma chuvinha constante, fria e desoladora. E o amor? O amor sai toda manhã com um suéter e um guarda-chuva. Gostaram? Legal essa tirinha, né? E quem escreveu essa tirinha? Você sabe? Eu já falei o nome dela aqui para vocês, num momento bem interessante, no nosso Mural do Cartunista. É ela mesma, a autora Clara Gomes. Clara Gomes é a criadora da tira em quadrinhos Bichinhos de Jardim. Petropolitana com formação em design gráfico e arte e educação, a autora busca a construção de um universo cômico, lúdico, poético e crítico em suas tirinhas. Participou de exposições em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. A nossa sequência agora está completa com essas 3 estrelas: Clara Gomes, Alexandre Beck e Mig Mendes. Agora eu quero saber de você. A mudança na perspectiva do personagem. O que é essa perspectiva? Já comentamos sobre isso também. Nós estávamos vendo na tirinha que eles estavam de perfil, eles estavam caminhando numa direção. Mas no final da tira a perspectiva muda. Agora nós não estamos vendo eles mais de lado. Agora parece que estamos vendo ele de costas, se afastando e indo embora. O que isso significa? Significa que a conversa não acabou e eles continuarão caminhando e conversando, ou letra B, que a conversa acabou e eles irão embora. Responde aí, eu já volto. Será que você acertou? Essa mudança na perspectiva, que agora mostra que eles estão sendo vistos de trás e estão caminhando, significa que a conversa não acabou e eles continuarão caminhando e conversando. E como sabemos isso? Sabemos porque eles continuam lado a lado, mas se afastando. Alguns textos usam a linguagem figurada, com a intenção de produção de sentidos diferentes do literal. Algumas palavras podem receber o sentido diferente do usual. O que significa isso? Significa que no dicionário eles têm um significado, mas quando são empregadas
por exemplo, num texto como essa tirinha, eles recebem um outro significado diferente para tentar explicar alguma coisa, ok? Vamos analisar isso? Essa linguagem figurada utilizada principalmente pelo Caramelo que dá essas respostas poéticas? Vamos lá? Acompanhe comigo no nosso quadro. No nosso quadro, a primeira coisa a aparecer foi mágoa. O sentido próprio no dicionário quer dizer sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa, um ressentimento. Isso é o significado de mágoa no dicionário. Mas o Mauro trouxe um outro significado diferente desse, mas que se relaciona. Acompanhe aí. Ele diz o seguinte: é tipo uma nuvem, densa e sombria. Não se parece? Uma nuvem densa e sombria. Não parece um ressentimento? Uma coisa que nós guardamos porque fomos ofendidos? Parece, não parece? Depois ele é perguntado sobre a raiva. O sentido próprio de raiva no dicionário quer dizer comportamento repleto de fúria, demonstrado pelo excesso de agressividade. Pode ser ira também. Como que o Caramelo coloca isso? É um estrondo de trovões ameaçadores. Um estrondo de trovões ameaçadores não se parece com o excesso de agressividade? Com ira? Também se relaciona, não se relaciona? Em seguida, falamos sobre angústia. No dicionário quer dizer condição de quem está muito ansioso, inquieto. Pode ser uma aflição também. Como que o Caramelo traz a angústia? Uma chuvinha constante, fria e desoladora. Né? Quem conhece bem esse sentimento de ansiedade, de inquietude, não parece que é uma chuvinha que continua e demora a passar? E esfria, não é? E por último, o amor. No dicionário, o amor quer dizer sentimento afetivo que faz com que a pessoa queira o bem da outra. E o Caramelo, escreve o seguinte, descreve da seguinte forma: o amor sai toda manhã com um suéter e um guarda-chuva. Sair com um suéter e um guarda-chuva não é um ato de amor, de proteção ao frio, à chuva, não é? Então, também se relaciona. Geralmente o sentido figurado e o sentido próprio, eles têm uma certa relação. Mas o sentido figurado, então, é aquele sentido que foi dado de forma diferente para produzir um novo sentido, ok? Agora eu quero saber, na sua opinião, por que Caramelo responde Mauro desta forma? Você consegue imaginar? Por que será que ele usa essa fala romantizada para explicar as coisas para Mauro? Vamos ver o que ele falou lá no início para nós? Ele diz o seguinte: sou um sonhador típico, otimista e romântico. Olha que interessante essas palavras. Otimista e romântico. Eu gosto de filosofia e adoro poesia. Gosto de consumir, assistir televisão, comer bastante. E daí ele fala dos pratos prediletos, né? Que são folhas, flores e amoras. Mas vamos voltar ali no gosto de poesia. Então ele usa muito o sentido figurado por ser uma característica desse personagem. Por gostar de ser romântico e otimista. Por olhar o lado bom das coisas. Ok? Vamos em frente. Pensando sobre o Caramelo. Como que ele compara esses sentimentos negativos a fenômenos da natureza? Estamos falando aqui de alguns deles, né? Observando as tirinhas, ele fala de vários fenômenos da natureza. Então eu quero a sua ajuda para ilustrar de uma forma diferente. Quando o Caramelo diz assim, é tipo uma nuvem densa e sombria. Como você desenharia esse sentimento de mágoa? Faz aí rapidinho na sua casa e eu já volto. Um desenho.
Vamos lá. Você fez o seu desenho? Não precisa nesse momento pintar e decorar o seu desenho. Você pode fazer isso quando a aula acabar. Mas agora, eu quero que você perceba como que eu fiz o meu. Eu procurei uma imagem. Então olha lá como que ficou uma água para mim. Olha só a nuvem de tempestade carregada com alguns momentos de raios e trovões ali, não é? Muito bem, o meu ficou desta forma. Acompanhe aí, ó. Quando ele diz uma nuvem densa e sombria. Então, mágoa ficou desta forma. Vamos para o próximo quadrinho. Que desenho você faria para exemplificar a segunda fala do Caramelo, quando ele diz: é um estrondo de trovões avassaladores. Rapidinho, faz esse desenho e eu já volto. Vamos lá. O seu desenho tem que se relacionar com a fala do Caramelo. No meu, ficou desta forma. Eu busquei também uma imagem para exemplificar a fala dele. Um estrondo de trovões ameaçadores. Peguei a imagem de um trovão bem grande, bem assustador. Ficou dessa forma como você está vendo aí na sua tela. Próximo quadro. Terceiro quadro, o Caramelo diz o seguinte: uma chuvinha constante, fria e desoladora. Como você desenharia isso? Rapidinho. Vamos ver como que ficou? No meu, ficou dessa forma. Eu peguei uma imagem que mostra bem essa chuva fria que vai gotejando nas folhas, vai causando uma angústia, ok? No seu ficou parecido? Ficou melhor? Depois você vai decorar. Então, a nossa imagem se relaciona com essa fala do Caramelo. Uma chuvinha constante, fria e desoladora. Olha aí a imagem como é que ficou de angústia. E no último quadro, ele fala de amor. O amor sai toda manhã com um suéter e um guarda-chuva. Desenhe aí e eu já volto.
Vamos conferir como é que ficou a minha imagem? Então, se relacionando ao amor, né? Sai sempre com um suéter e um guarda-chuva. Então se relaciona ali com aquela fala do caramelo. Olha a minha imagem para dizer sobre amor. Quando a aula acabar, você pode, quando tiver um tempo, decorar todos esses desenhos para deixar o seu caderno bem bonito. Agora que já relacionamos tudo que o caramelo falou, algumas imagens que tiramos da nossa cabeça, eu quero perguntar para vocês. Caramelo diz que o amor sai toda manhã com um suéter e guarda-chuva. Por quê? Letra A. O amor é como uma proteção contra os sentimentos negativos. Ou letra B. O amor protege as pessoas contra chuvas e tempestades. Rapidinho, responde aí, eu já venho. E aí? Quero perguntar para você. Você leu novamente a tira para responder essa pergunta? Na tira, percebemos que todos os sentimentos negativos são ditos pelo caramelo comparados a um fenômeno da natureza, como nós colocamos na imagem. E de repente, quando ele fala do amor, ele fala que o amor é como um guarda-chuva e um suéter. Por que será que ele coloca dessa forma? Será que é uma proteção contra um sentimento negativo ou contra chuva e tempestade? Se você marcou a letra A, você acertou. Ele relaciona o suéter e o guarda-chuva com chuvas e tempestades. Mas estamos falando aqui desses sentimentos negativos que nós só nos protegeremos contra esses sentimentos se tivermos amor. Combinado? Vamos lá. No primeiro quadro, qual palavra caramelo usou para mostrar que fazia uma comparação? Observe as minhas opções. Sombria, nuvem ou tipo. Lê de novo aí o primeiro quadro e tenta descobrir qual palavrinha ele usou para fazer uma comparação. Eu volto já já. Você acertou? Será? Vamos conferir? Qual palavra Caramelo usou para mostrar que fazia uma comparação? Ele usou a palavra tipo. É tipo uma nuvem densa e sombria. Olha que interessante. Poderíamos substituir a palavra tipo pela palavra como. Olha como que ia ficar a fala do Caramelo. É como uma nuvem densa e sombria. Interessante, né? Aí eu quero discutir com vocês o seguinte. Algumas palavras, elas são utilizadas na língua portuguesa para substituir alguns significados e evitar repetições. É o que aconteceu em como e tipo, né? O autor, a autora utilizou a palavra tipo como uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia, para substituir a palavra como. Vamos reescrever os balões substituindo uma única palavra, mas mantendo o sentido de comparação. Olha as minhas amigas professoras voltando para a aula. Uma delas está cochichando. O professor da videoaula é tipo o professor da escola.
Como que vai ficar a frase se eu substituir uma palavra, mas manter o sentido de comparação? Pensa aí e eu já volto. Conseguiu fazer? Vamos conferir? No meu ficou da seguinte forma: o professor da videoaula é como o professor da escola. Então ali ela estava cochichando, por isso o balão está pontilhado. E nós percebemos que ela está cochichando também pela forma como ela está na imagem. Vocês lembraram desta aula? Vamos fazer mais uma vez? Agora uma outra professora está pensando. Os olhos das crianças brilham tipo as estrelas do céu. Como que vai ficar se eu substituir uma palavra, mas mantendo a comparação? Faz aí, eu já venho. E aí, conseguiu fazer? Vamos ver se ficou parecido com o meu? Os olhos das crianças brilham como as estrelas do céu. Então ali ela está pensando, por isso que o balão está diferente, né? Parece uma nuvem. E o apêndice parece aquelas bolinhas, aquelas bolhas que saem, ok? Mais um para a gente treinar. Uma outra professora diz: os estudantes têm energia tipo uma bateria. Eu quero manter o sentido de comparação. Como vai ficar?
Vamos conferir? No meu ficou assim, ó. Os estudantes têm energia como uma bateria. Interessante, né? Substituir algumas palavras dando o mesmo sentido, nesse caso, sentido de comparação. Aí eu quero saber quais são os significados da palavra tipo. Acompanhe comigo a leitura aí no dicionário. Significado de tipo, o primeiro deles é espécie, qualidade comum usada para separar os indivíduos ou coisas em grupos. Cantores do mesmo tipo, adoro esse tipo de música. E o outro pode ser modelo, o que se utiliza para fabricar outro igual ou parecido. Então, tipo pode se referir a um modelo. Pode ser um modelo de carro, pode ser um modelo de roupa, pode ser um modelo de alimentação, por exemplo. Tá? Mas também ele pode ser usado numa expressão, quando você está indignado com alguma coisa. Você já ouviu essa expressão? Que tipo? Que tipo desse menino? Que tipo desse professor? É uma expressão usada quando você está indignado com alguma coisa que aconteceu. Legal, não é? Interessante também o uso da palavra tipo na língua portuguesa. Muito bom. E agora chegou aquele momento que a gente adora, o nosso mural do cartunista. Vamos lá, no mural do cartunista de hoje, o que nós vamos ver? Que é importante desenhar um cenário para situar o espaço da história para o leitor. Assim, outros elementos desenhados servirão para ajudar a contar a história. Então nós já vimos lá em Bichinhos de Jardim, cenários como o próprio jardim, né, no título já mostra. Nós vimos no Armandinho, que é um cenário um pouquinho mais limpo, com menos coisas, mas nós temos alguns objetos que também é colocado sempre na tirinha. Ou nos Migonautas, que nós temos, por exemplo, a espaçonave, não é? Então nós temos ali bastante coisas tecnológicas que estão sempre na tirinha. Vamos colocar isso no nosso mural? Então, vou colocar aqui, que é importante o cenário, vocês podem anotar isso. E vou colocar alguns exemplos. É interessante se vocês também conseguirem, depois, ir atrás de alguns exemplos para colocar no seu mural também, dos cenários, ok? E o nosso mural vai ficando cada vez maior. Então, na próxima, busquem, tragam cenários para exemplificar isso, a importância do cenário, ok? E agora é hora da nossa leitura. Acompanhe aí na tela. Oi, universo! Como é que vai essa força? Será que poderia mandar um sinal de que tudo vai ficar tudo bem? Leve o tempo que precisar, tô com pressa não. Gostaram da tirinha de hoje? Muito boa, não é? Então é isso, eu fico por aqui. Não se esqueça, seja gentil sempre. Até mais, tchau!